Em 1723, um jovem de apenas 17 anos chegou a Filadélfia praticamente sem nada. Ele estava sujo da viagem, com pouco dinheiro no bolso e segurando alguns pedaços de pão. Naquele momento, olhando de fora, ele parecia apenas mais um jovem perdido, tentando sobreviver. Mas dentro dele existia algo que ninguém podia ver. Uma ideia. Uma ambição silenciosa, um pensamento insistente dizendo: eu posso construir uma vida maior do que essa. E essa é a parte mais importante. Antes de Benjamin Franklin se tornar inventor, escritor, empresário e uma das figuras mais influentes da história americana, ele primeiro teve uma coisa, uma imagem mental do que queria se tornar. E esta é uma verdade poderosa. Pensamentos podem se transformar em realidade quando são alimentados por desejo, decisão e ação. A riqueza não começa no dinheiro. Ela começa na mente. Um dos mais conceituados escritores, Napoleon Hill, defende que tudo aquilo que uma pessoa constrói no mundo físico começa antes como um pensamento. Uma empresa, uma carreira, uma invenção, uma mudança de vida. Tudo começa invisível. Primeiro nasce como desejo, depois vira decisão, depois vira plano e finalmente vira ação. O problema é que muita gente tem pensamentos, mas não leva esses pensamentos a sério. A pessoa diz: um dia eu queria mudar de vida. Um dia eu queria ganhar mais. Um dia eu queria abrir meu negócio. Mas esse um dia nunca vira um plano. E quando o pensamento não recebe energia, ele morre como uma semente jogada no chão seco. Talvez você já tenha sentido isso. Você tem ideias. Você sabe que poderia fazer mais. Você olha para outras pessoas crescendo, conquistando, mudando de vida e pensa: por que eu ainda estou parado? Mas o capítulo mostra que o problema nem sempre é falta de capacidade. Muitas vezes é falta de decisão. Por quê? Uma ideia fraca gera uma ação fraca. Mas uma ideia carregada de desejo gera persistência. E persistência muda resultados. Ri conta a história de um homem que desejava trabalhar com Thomas Edison. Ele não tinha dinheiro, não tinha influência e não tinha garantias. Mas tinha uma decisão clara. Ele não queria apenas tentar. Ele queria conseguir. Essa diferença é essencial, porque quem apenas tenta desiste quando encontra a primeira dificuldade. Mas quem decide de verdade começa a enxergar caminhos onde antes só via obstáculos. A mensagem é que o desejo definido muda a postura da pessoa. Ela fala diferente, age diferente, procura oportunidades diferentes. E quando a oportunidade aparece, ela está pronta. Não é dizer que basta pensar e o dinheiro aparece. Não é mágica. Não é pensamento positivo vazio. A mensagem é outra. O pensamento é o ponto de partida. Mas ele precisa ser acompanhado por 3 coisas: desejo forte, plano claro, ação constante. Sem isso, o pensamento vira apenas imaginação. Com isso, o pensamento vira construção. Esta inquietante verdade nos obriga a fazer uma pergunta: qual pensamento está comandando a sua vida hoje? Porque muitas pessoas dizem que querem prosperar, mas passam o dia alimentando pensamentos de medo. Não consigo. Não tenho sorte. Não nasci para isso. Já é tarde demais. E cada pensamento repetido começa a virar identidade. A pessoa não percebe, mas começa a viver de acordo com aquilo que acredita sobre si mesma. Por isso,
Mudar de vida começa com uma mudança interna. Não apenas pensar positivo, mas pensar com direção. Não apenas sonhar, mas decidir. Não apenas desejar, mas agir. Comece com uma pergunta simples: o que eu realmente quero construir? Não responda de forma vaga. Não diga apenas quero ganhar dinheiro. Diga: quero ganhar dinheiro fazendo o quê? Quero melhorar minha vida em qual área? Quero chegar onde nos próximos meses? Depois transforme isso em algo visível. Escreva. Leia todos os dias. Crie um plano pequeno e execute uma ação hoje. Porque uma ideia só começa a ganhar força quando você prova para si mesmo que está disposto a se mover por ela. Lembra de Benjamin Franklin chegando a Filadélfia com pouco dinheiro e alguns pedaços de pão? Naquele momento, ninguém conseguiria enxergar o futuro dele, mas ele carregava algo que não aparecia na roupa, no bolso ou na aparência. Ele carregava uma visão, e talvez essa seja a grande mensagem do primeiro capítulo de Pense e Enriqueça. Antes de uma pessoa enriquecer por fora, ela precisa construir uma certeza por dentro, porque pensamentos são sementes, mas só crescem quando recebem desejo, plano e ação. E você? Qual pensamento você vai alimentar a partir de hoje?